Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e para aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada por você visualizar. Peço que você assista o vídeo por completo. São vídeos bem curtinhos, resumos, né? Bem enxutinhos, esclarecendo, né, alguns pontos, né, da palavra de Deus. Nós vamos separando por assuntos. Eu peço a você que deixa aí o like para ajudar o canal, que você também se inscreva, que você é muito bem-vindo, e acione o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo. Hoje eu quero meditar com vocês a respeito do tema como se conservava os alimentos na antiguidade. Como é que o povo da antiguidade, né, o que a Bíblia relata da forma como eles se alimentavam, o que eles comiam, como eles armazenavam esse alimento. Vamos fazer uma leitura em Gênesis 41, o versículo 47 e o versículo até o 49, que diz assim: Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e os guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor da cidade guardou-o na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque ia além das medidas. E antes de chegar à fome, nasceram-se, pois, os seus filhos. A palavra vem falar que o faraó ele teve um sonho, né? Sonhou com 7 vacas magras, muito magras, que elas devoravam as vacas gordas e ela não engordava, continuava magra, e as vacas, os espigas de milho também fartas, né, devoravam as feias e elas também não ficavam bonitas. E aí ninguém conseguiu, então, decifrar esse sonho e somente José foi apresentado diante de Faraó, porque, né, o servo de Faraó lembrou, falou: puxa, quando eu estava preso, né, quando nós estávamos no cárcere, ele realmente falou, né, a história do padeiro e do copeiro, que um ia morrer e outro ia ser solto. Só que ele havia esquecido. E nesse dado momento ele se lembrou. Então ele falou: olha, tem um que consegue decifrar sonhos. E ele veio então e ele falou: olha, os 7 anos representa 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E então Faraó se agradou daquela palavra e falou: como é que nós vamos fazer para resolver esse problema? Aí ele disse: olha, chame alguém entendido que possa cuidar desse assunto. E ele falou: mas quem é mais entendido do que tu mesmo? E assim ele construiu então silos. Ou seja, ele armazenou esses alimentos, como nós temos hoje em dia, aqueles grandes cilindros todos vedados, né? Que armazenam os grãos. José, Deus deu essa estratégia, deu essa visão para que ele pudesse armazenar, e foi encontrado, né? Ultimamente eu estava pesquisando, e os arqueólogos, né? O povo que escava, que tem acesso a esses locais, encontraram no Egito, entre Tel Edfu e Luxor. Luxor era a antiga Tebas. Eles encontraram silos, né? Locais onde foram cavados na terra. Por que embaixo da terra? Porque antigamente eles faziam isso para que não houvesse a quentura do sol estragasse os alimentos. Eles colocavam em potes cerâmicos, em potes de argila muito bem queimados, muito bem preparados. Eles colocavam o alimento ali e eles enterravam para que não viesse a sofrer a perda desse alimento. Então, esses silos, né, eles tinham aproximadamente 25 pés de altura,
né? E foram feitos para baixo na terra. Então, o calor do sol ali não teria acesso. Também muito bem vedado, né? E o que era armazenado, então? A maioria dos alimentos eram os grãos, a lentilha, o trigo, tudo que eles usavam de grãos para se alimentar, para fazer a farinha. Da farinha eles faziam os bolos, faziam os pães. Então, eles armazenavam desta forma. Aqui está dizendo, olha, ele juntou esse alimento durante 7 anos e ajuntou muitíssimo trigo como a areia do mar. Então, não tinha local que tivesse disponível que ele não tivesse ordenado a construção desses silos, né? Foram encontrados nessa escavação 7 silos redondos, ou seja, 7 lugares feitos com tijolo queimado, e porventura deve ter passado também alguma coisa para vedar, para que ali não passasse algum tipo de inseto, algum tipo de bicho que pudesse contaminar, que pudesse comer, que pudesse estragar essa alimentação, né? Uma outra forma, né, que os egípcios tiveram aí essa técnica de preservar os alimentos seria através da salga, né? E através da secagem e da defumação. Sabe aquelas frutas que são feita uva passa, banana passa? Então ela é tirada toda a umidade da fruta, ela é açucarada e ela é preparada que ela fica seca, então ali ela dura muito tempo. Os egípcios tinham essa técnica, né? Tirando a umidade, não haveria proliferação de fungos. Então era uma forma de secar as frutas, defumar as carnes, salgar as carnes. Um tempo eu fui para o interior da Bahia e eu queria trazer a carne seca, porque a carne seca de lá ela não é igual a daqui, né? Muito mais gostosa. O alimento do Nordeste parece que ele tem um sabor diferente. E eu comprei uma peça muito grande. E cheguei com essa carne lá e uma amiga falou para mim assim, olha, você tem que salgar essa carne e secá-la no sol. Mas até para secar no sol, as moscas poderiam vir pousar, os urubus, lá tem muito urubu. Então, o que eles fazem? Tipo um engradado e colocam uma tela tão fininha que não passa nada por ali. Então, nós salgamos essa carne e penduramos no sol para que ela secasse e quando chegasse aqui, ela não estivesse estragada. Então, esse era o meio, né, mais primitivo que tem da secagem e da salga das carnes. Uma coisa curiosa, né, um dado bem curioso em relação à Arca de Noé, né? Vamos fazer uma leitura em Gênesis 6. O que é que vem falar na palavra de Deus para nós a esse respeito? Versículo 14. Deus deu uma ordem para Noé. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste e farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Então você veja que naquela época já havia o betume. Por que Deus deu essa ordem? Para que não entrasse água dentro da arca. Fizesse compartimentos para quê? Para que os animais ficassem separados. Fizesse um compartimento onde eles armazenariam os alimentos, né? Então, ele tinha ali toda uma técnica de que ele viesse fazer essa arca para que nada se perdesse, né? E ele fez assim, desta forma, e a palavra de Deus vem falar que eles ficaram dentro da arca, Noé e a sua família, durante 375 dias, ou seja, 1 ano e 15 dias. E ele não faltou alimento para eles.
uma curiosidade um pouquinho fora desse texto, desse contexto que eu quero deixar aqui. Por que que os animais não se mataram a si mesmos, não rebentaram aquela arca toda? Você sabe que os animais, muitos deles hibernam, né? Quando eles percebem quando fica escuro, quando chove, quando eles não veem a luz do sol. Então a maioria deles ficou num estado como se estivesse numa letargia. A maioria só acordava, comia e ficavam sonolentos novamente e dormiam, né? Então você veja que Deus deu uma técnica para que ele pudesse armazenar os alimentos. Eles usavam muito, né, esses potes cerâmicos, esses potes feitos com o barro, né, com argila queimada. Depois eles vedavam muito bem a boca. Uma curiosidade que eu quero deixar aqui para vocês é que o povo de Israel sempre usou desta forma. Eles enchiam, né, os seus jarros. E aí, como é que eles faziam então para que não se estragasse? O que estraga o alimento é o ar. Então eles colocavam ali um tipo de uma lâmpada, de uma lamparina, de um pires, é como se fosse um pratinho, né? Um algo do tipo, e colocava ali o azeite e acendia e tampava. Então, quando acabasse aquele pavio, aquele azeite, é porque o ar acabou lá dentro. Então, eles bem vedado, guardavam no local escuro, então eles conseguiam armazenar alimento por um ano ou até mais de um ano. Então, esta é a forma em que eles armazenavam os alimentos. Ah, mas qual tipo de alimento que eles comiam? Quando a gente lê aquela passagem bíblica que diz que ele fala assim, ah, mas lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha repolho, a gente tinha isso, tinha aquilo. Então a gente vê quais eram os tipos de alimentos. Eram as leguminosas, o peixe, que era um alimento muito consumido por este povo, né? As carnes mesmo, né? E os grãos. Dois tipos de alimento que por si só tem um grande tempo de conservação é o azeite e o mel. E o vinho também, né? Quanto mais o vinho vai envelhecendo, melhor ele fica. Então tem alimentos que eles se conservam a si próprio. O mel até chega a açucarar, mas aquecido ele volta a ser mel novamente. Então esta é uma forma em que eles usavam para que pudessem estocar alimentos na antiguidade. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para ti, que você deixa aí o teu comentário, desculpe alguma falha, e que nós possamos continuar aprendendo um pouco mais sobre as histórias bíblicas, sobre o que acontecia na antiguidade, como aquele povo vivia, as obras que Deus fazia no meio dele. E este Deus, ele continua operando o sobrenatural, ele continua dando estratégia ao homem e à mulher, ele continua abençoando, ele continua nos ensinando. Eu te convido a assistir os vídeos anteriores, tem bastante assunto, né? Que você pode aí pesquisar os assuntos que você desejar, que você tiver curiosidade, e te convido também a visitar a minha página Reflexo da Glória lá no Facebook, que tem louvor, mensagem, bastante conteúdo bíblico. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e fica para ti um forte abraço da pastora Edise. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.